Eu vou compartilhar algo com vocês que eu nunca contei isso pra ninguém. É algo assim que eu tava pensando, que quando eu era criança, né, quase ali na adolescência, uns 10 até uns 15 anos, eu convivia muito dentro de um ambiente ali de igreja religioso e eu me recordo que eu via muitas pessoas falando. Eu tive uma experiência com Deus, Deus falou comigo e eu queria entender. Eu lembro que eu escutava as pessoas falando sobre isso e eu ficava, como que é isso, né? Como que é Deus falando comigo, né? Como que é isso? Eu queria entender o que seriam essas experiências. Eu lembro assim que na minha cabeça aquilo era muito vago, era como se eu não entendesse. Porque eu falava, eu também queria viver isso. Eu também queria que Deus falasse comigo, eu também queria ter uma experiência com Deus, mas era como se eu sentisse ele, muitas vezes ao longo da minha vida eu sentia a presença de Deus, mas eu não conseguia entender claramente o que seria essa experiência, o que seria esse Deus falando comigo, sabe? E eu me recordo que desde a minha infância eu já tinha esse sentimento e a minha vida toda eu acredito que eu tinha essa busca. Talvez você tenha essa busca também. Esse vídeo não é por acaso, eu senti de gravar esse vídeo porque era algo que eu poderia não falar para ninguém, mas eu senti de trazer isso porque eu tenho certeza que para algumas pessoas também existe esse sentimento de eu gostaria de viver isso. Eu gostaria de viver essa experiência, eu gostaria de ter esse contato com Deus. Por que eu tô falando isso? A vida toda eu tive momentos que eu estive mais próxima de Deus e mais afastada dele. E eu posso dizer que os momentos que eu estive afastada dele foram os piores momentos da minha vida. Tá? Principalmente depois que você retorna. Porque na hora que você está afastado de Deus, você não tem ideia ali, né? Você acha que simplesmente a vida está acontecendo, mas quando nós nos aproximamos novamente de Deus, é algo tão maravilhoso que você pensa, por que eu demorei tanto? Por que tanto tempo eu fiquei ali querendo lutar sozinha? Eu tive a maior experiência da minha vida, foi na minha terceira gestação. Foi a maior experiência que eu tive com Deus na minha vida. E quando eu tive essa experiência, eu me entendi plenamente. Era como se tudo fizesse sentido e eu falei, agora eu entendo aquelas pessoas. Agora eu entendo aquelas pessoas que falavam, eu tive uma experiência com Deus, Deus falou comigo. E foi algo assim, eu não teria como descrever em palavras, sabe? É muito difícil, assim, para descrever em palavras. Essa experiência que eu tive com Deus, eu já contei, eu já compartilhei com algumas pessoas. Ela aconteceu no momento de maior dor que eu tive na minha vida. Então, foi a maior experiência, foi algo assim que eu nunca vou esquecer. Foi a maior prova da presença de Deus, foi a maior prova de que Deus existe, foi a maior prova, é algo assim que ficou marcado dentro de mim até aquele momento, se eu tinha alguma dúvida que Deus existia, a partir daquele momento, eu já não tinha mais dúvida. A partir daquele momento eu tive uma fé real, uma fé assim que hoje eu posso falar, eu tenho certeza que Deus existe. Eu tenho certeza que Ele está no controle da minha vida. Eu tenho certeza que Ele me conduziu até aqui. Por que eu tô falando isso? Primeiro que nós temos que dar testemunho, né? Segundo que não é sobre religião. Eu acho maravilhoso a gente ir numa igreja, eu acho incrível, né? Cada um vai buscar a sua fé e frequentarmos uma igreja. Mas eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma fé consolidada nas escrituras. Então, quando eu falo da a minha fé em Deus, ela é baseada nas escrituras. Ela é baseada na fé judaica cristã. Sabe? O Deus, o mesmo Deus que está na Bíblia, o mesmo Deus que está na Torá dos judeus. Então, assim, é essa fé com base nesse Deus que eu acredito. E é como se, a partir daquele momento, muitas coisas mudaram na minha vida. Muitas coisas. Acredito que muito mais internamente. Talvez hoje algumas pessoas consigam ver mudança também em mim fora. Só que eu ainda continuo pecadora, eu ainda continuo errando, eu ainda continuo falhando. Não sou perfeita, estou longe da perfeição, mas eu posso dizer que Deus existe. Eu posso dizer que, com toda a minha força, que eu tenho a certeza plena de que eu sei qual é o Deus que eu sirvo, porque foi através dessa experiência que eu tive com Deus que eu falei, Deus, por favor, eu quero ficar com o Senhor. E foi através dali que eu comecei a buscar incansavelmente, sabe, a presença de Deus. E vai fazer 3 anos, a minha terceira gestação é do meu terceiro filho, né, que é o Benjamin. E ele já fez 3 anos, daqui a pouco vai fazer 4, então vai fazer 3 anos que eu vivi a maior experiência da minha vida, que foi essa experiência que eu vivi com Deus. E uma hora eu posso contar, é uma história longa, né, então eu posso contar com detalhes como que foi, mas por que eu tô gravando esse vídeo? Porque se eu passei por a experiência, você também pode. Talvez você já tenha passado por algo, ou talvez você nunca tenha passado, ou talvez você tenha essa vontade que eu também tinha, aquela vontade que eu tinha lá da infância, que eu levei minha vida toda e eu só fui ter essa experiência verdadeira, realmente, agora, na vida adulta, depois que eu fui mãe. E o que eu posso dizer é que vale a pena esperar em Deus, vale a pena a gente. Se você quer ter essa experiência, hoje eu tenho uma clareza de que você não precisa passar por um grande sofrimento para você chegar até Deus. No meu caso, foi através da dor. Eu precisei ir no fundo do poço, eu precisei querer tirar minha própria vida para poder ter a maior experiência que eu tive com Deus.
para ter a certeza de que ele estava ali comigo, para ter a certeza que tem um pai lá no céu que cuida de nós. E o que eu posso dizer é que você não precisa passar pelo vale da sombra e da morte para você ter essa experiência com Deus, como eu passei. Eu precisei passar. Eu precisei passar pelo vale da sombra da morte para ter essa experiência com Deus. E você não precisa. Deus, ele quer apenas um coração sincero, sabe? Deus, ele quer uma entrega. E o que eu posso dizer é que esses 3 anos, nós passamos agora, recentemente, eu e meu marido. A gente passou pela uma das maiores lutas que nós poderíamos passar, em todas as áreas, acho que mais financeira, onde eu acreditei que já não tinha mais saída. Nós passamos novamente pelo Vale da Sombra e da Morte. E por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque nós precisamos da testemunha de Deus. Não tem como tudo isso que eu vivi com Deus, eu deixar guardado dentro de uma caixinha. Não tem. Então hoje, mesmo a gente passando por muitas coisas que a gente passou, e agora recentemente passamos por uma provação muito grande, o que eu posso dizer é que existe um Deus que sustentou a nossa família, e eu não tô falando só financeiramente, né? Sustentou emocionalmente, sustentou espiritualmente. Quando você passa por uma provação, mas você já entregou a sua vida para Deus, você já entendeu que Ele está no controle, mesmo você passando por uma provação muito grande, Ele cuida de você nos detalhes, sabe? O tempo todo. Por mais que às vezes a gente ache que tá sozinho. Teve momentos que eu falei com Deus e eu não tinha resposta. Teve momentos que eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está aqui, mas eu não sei mais o que fazer. E o que eu posso dizer é que Ele nunca nos deixa sozinho. Às vezes Ele fica em silêncio, mas Ele sempre está ao nosso lado. Ele está no controle das nossas vidas. E quando a gente clama a Ele, quando a gente busca Ele incansavelmente, Ele vai estar junto com você. O que Deus nos promete é que no final tudo vai dar certo. Sempre no meio do caminho vai ter muitas lutas, muitas coisas. Mas no final tudo vai dar certo. Ele é um Deus que Ele não volta atrás da sua palavra. Mas Ele nos promete que no final Ele é fiel para cumprir coisas. E eu não tô falando só financeiro. Também, Ele nos dá a provisão financeira também. E Ele coloca anjos na nossa vida, Ele coloca pessoas abençoadas na nossa vida. Mas viver com Deus vai além do financeiro, né? É o financeiro, é o emocional, é o espiritual, é o casamento, é a família. Hoje, eu digo assim que o que sustenta a minha vida, a minha maternidade, o meu casamento, a nossa vida financeira, é Deus. E o que vai fazer com que Deus mantenha ali no controle é a obediência. Então, é o temor que nós temos a Ele e a obediência. E eu tô aqui para poder testemunhar, para poder ajudar pessoas que precisam, porque eu tenho muito que aprender ainda. Mas nesses 3 anos, muita coisa, eu já consigo assim, ter uma clareza espiritual e com certeza a gente pode estar ajudando, né? Aqui nós estamos aqui para servir o outro. Então hoje eu entendo que o meu papel é servir, é poder ser instrumento de Deus na vida de pessoas, como outras pessoas foram instrumentos na minha vida e são até hoje. Então é sempre uma troca, né? Tanto eu posso me disponibilizar pelo outro, quanto também eu recebo isso. É sempre uma troca. Nós estamos aqui para servir e ser servidos. Então, ao mesmo tempo que a gente se coloca como serva de Deus, hoje eu me coloco como serva de Deus, eu já recebi também muitas bênçãos e muitas pessoas que se colocaram também desta forma ao nosso auxílio, ao meu auxílio, da minha família, entende? Então é isso, gente. O que eu posso dizer é que nós temos um Deus que Ele é fiel, um Deus que Ele cumpre. Se você tem o desejo de ter mais intimidade com Deus, se você tem o desejo de construir um relacionamento sólido com Deus, de buscar mais esse Deus, entender mais esse Deus, eu digo que é possível, é possível. Nós podemos nos aproximar, e Ele quer isso, é isso que Ele quer de nós. Ele quer um relacionamento, Ele quer uma aproximação, Ele quer uma intimidade. É tudo que Deus quer, Ele quer que realmente nós busquemos Ele. Porque realmente somos nós que precisamos dele, não é Ele que precisa de nós. Então somos nós que temos que buscar a Ele incansavelmente. E eu te garanto que se você buscar a Deus incansavelmente, você vai achar. A verdade vai ser revelada. E vai ser a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Você vai viver transbordando de gratidão. Mesmo na tristeza ou na alegria, na